E aí galera, bem-vindos de volta, meu nome é Alisson Barros e a gente vai dar continuidade aqui aos nossos estudos dentro da área de psicologia. O tema da aula de hoje, aliás, dessas próximas aulas, é o psicodiagnóstico. Nós vamos resolver 50 questões rápidas, questões minhas, questões do CESP, questões da Fundação Carlos Chagas, são questões básicas que todo candidato deve saber. Ao longo dessas questões eu vou colocar aqui algumas dicas e macetes e principalmente algumas indicações bibliográficas que todo aluno, todo psicólogo tem que dominar. A gente vai ver ao longo dessas aulas aqui que existem tendências dentro das bancas, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é parar esse vídeo e olhar para o seu edital. Dá uma olhada para ver se a ênfase no seu edital é uma ênfase baseada na psicanálise ou não. Isso é fundamental para a gente saber a conceituação, por exemplo, do que é psicodiagnóstico. Dentro dessa perspectiva, a gente vai ver que tem autores específicos que conceituam, por exemplo, o psicodiagnóstico de um jeito e a avaliação psicológica de outro. Tranquilo? A gente vai ver algumas questões bem capciosas também, questões bem maliciosas, que você tem que estar atento para a maneira como você vai interpretar os termos. Eu vou trazer aqui um pouco do conhecimento que eu tenho do meu mestrado mesmo. Eu fiz um mestrado na área de avaliação psicológica e principalmente, porque essa parte acadêmica a gente costuma esquecer para o concurso, porque realmente ajuda muito pouco. Vou trazer principalmente aqui minha experiência em concursos. São 50 questões bem selecionadas, acho que 20 assim para quebrar a perna de qualquer candidato. Se você quiser parar agora para baixar os slides e resolver as questões, se você acertar esses 50 direto, eu digo que você é bom. Pode parar de estudar para passar em qualquer concurso aí que você é fera. Tá certo? Meu nome é Alisson Barros, como eu tinha falado anteriormente, e aí muitas pessoas vão perguntar, poxa Alisson, de onde é que você tirou isso, qual que é a referência, etc, etc. No meu site, o psicologia9.com, que você já conhece, você vai encontrar lá uma guia, uma aba com guias de estudo. Então tem guias de estudo com relação à parte de resoluções, ética, recrutamento e seleção, uma guia de estudo específica, no nosso caso aqui, para avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Lá você entra e você vai ver os principais autores, na minha modesta opinião, que você tem que dominar com força, assim, para fazer uma prova bem feita. Tranquilo? Então lá você vai ter livros, artigos, capítulos de livro, porque tem livro que a gente compra de avaliação psicológica que não é tão, digamos assim, tão útil para o nosso contexto. E aí eu selecionei só alguns capítulos específicos. Claro que lá tem a referência, né? Tem alguns artigos que eu consegui colocar o link direitinho, você consegue de graça isso. Mas a maioria deles você tem que comprar mesmo. E aí você sabe que a referência é maior. Digamos assim, em metade das questões que a gente vai resolver é o psicodiagnóstico 5 da Jurema, né? Infelizmente, falecida alguns anos atrás, mas que deixou um legado fantástico, fabuloso dentro dessa área. A sistematização dela naquele livrinho dessa grossura é, digamos assim, essencial para qualquer boa preparação. Tranquilo? Beleza até aqui? Bora dar segmento então. A gente vai começar com uma questão aqui do CESP, uma questão simples, e eu quero que você preste muita atenção, porque como eu disse, a gente tem muita malícia aqui. Então o aluno tem que saber como é que vai interpretar. Bora lá, essa aqui é a prova do TCU. Como eu já tinha falado em vídeos anteriores, e acho que durante um bom tempo vou repetir isso, para mim foi a melhor prova da história do CESP. Uma prova bem elaborada, onde você fazia a prova, você errava a questão, e você quando olhava depois o resultado via que tinha sido reprovado e sabia o porquê. Uma prova bem feita. Diferente da Carlos Chagas, né, que tem digamos assim, a FCC para alguns significa Fundação Copiou-Colou, né? Eu concordo em parte com isso, mas o CESP ele apresenta uma questão que bota o aluno para pensar mesmo, tá certo? Confere aqui comigo, bora lá então. CESP TCU. Auditor Federal do Controle Externo, aqui o cargo era para psicólogo, ok? Tendo em vista que em 2003 o Conselho Federal de Psicologia estabeleceu que os instrumentos de mensuração psicológica devem seguir padrões técnicos objetivos, julgue os itens a seguir concernentes à avaliação psicológica. Bom, gente, a gente tem uma questão aqui fácil, é aquela questão que eu costumo brincar, que é cara crachá, olhou, marcou, não tem que pensar. Se pensar demais vai ser reprovado, tá certo? Que o aluno tem que estar bem atento. O CESP ele vai ter essa característica, principalmente na questão do psicodiagnóstico. Quando ele quer enganar o aluno, ou ele faz duas coisas, aliás, três, né? Aquele macete básico do CESP. Sempre, nunca, sempre ou nunca, ou todos, desconfia disso, tá certo? 90% das vezes a assertiva vai estar errada. Tem uns 10% que você tem que estar ligado. O outro tipo de questão que eles vão colocar, o CESP especificamente, para tentar enganar o aluno, é aquela questão onde ele coloca um conceito trocado. Isso é o básico, tá certo?
E por último é aquela que necessita de um domínio mais aprofundado do conceito em si. Aquela que o aluno tem que dominar, tem que saber o que é critério, o que é fator, o que é traço, etc, etc. Tranquilo? Bora lá. Os testes psicométricos, então a gente já começa aqui com uma definição. Psicométricos baseiam-se na teoria da medida e especificamente na psicometria. Fazem uso de números para descrever os fenômenos psicológicos. Ao passo que os testes impressionistas, eles colocaram aqui entre parênteses, foram bonzinhos, projetivos e expressivos, ainda que se utilizem de números, fundamentam-se na descrição linguística. Então, a gente tem aqui uma definição que eu recomendo que você compre um marca-texto novo, um marcador, qualquer cor, eu vou deixar essa liberdade para você, mas que tem que comprar, para começar a marcar. Okay? Essa definição daqui sintetizou muito da classificação dos testes que a gente vai ver daqui a pouco. Okay? Preste atenção, a alternativa está certa, é verdadeira, a gente está aqui diante de uma assertiva perfeitamente desenhada, e a gente começa aqui com uma divisão forte, né? A gente tem aqui testes psicométricos, vocês sabem que minha letra é horrível, Papai do Céu falou, ou você tem uma letra bonita ou você nasce bonito. E aí ele ficou me devendo as duas coisas. Testes psicométricos. A gente tem aqui os testes, aí a definição que o CESP colocou, né? Não é muito comum isso aqui. Impressionistas. De dois tipos. Projetivos. E aí o segundo tipo, o expressivo. Bom, olha para cá. A gente tem uma diferença básica aqui. Então tem teste psicométrico, um teste projetivo e um teste expressivo, tá certo? É a forma do teste que a gente está falando aqui. Eles têm diferenças fundamentais. Então a gente pode começar brincando com isso aqui. Apesar de eu explicar um pouco isso depois numa outra questão própria para isso, uma definição básica é aquela. A gente pode, bora começar a classificar, né? O PMK é um teste projetivo, é um teste expressivo, é um teste psicométrico, o que é? Né? Poxa, Alisson, eu estudei lá na minha faculdade que a psicometria era tudo. Então, avaliação psicológica é psicometria, teste psicológico é psicometria, né? O Rorschach entra dentro da psicometria e tal. Não, olha só, a definição mais própria aqui do teste psicométrico em si é um teste mais quantitativo, ele é voltado para números, então ao final você vai ter uma medida, tranquilo? Um teste projetivo, por sua vez, o CESP utiliza a alcunha impressionista, né? Impressionista projetivo, impressionista expressivo. Geralmente você não encontra isso se você for ver a obra de Noronha, Pasquale, do Alchieri, do Cunha especificamente, a Juremes Alcides Cunha, do Psicodiagnóstico 5, você não vai ver essa definição de impressionista lá, se eu não me engano, a memória não é tão boa mais nessa idade. O teste projetivo é aquele teste onde você vai liberar o seu inconsciente, digamos assim, e vai diante de um estímulo, dar significado a esse estímulo, tranquilo? Então, da maneira como você organiza esses estímulos aqui, vai ser dado o seu diagnóstico, ok? Então, enquanto o teste psicométrico ele tem algumas características básicas, e aí você tem que saber, você tem uma medida no final, você tem uma classificação específica, você utiliza, por exemplo, uma classificação baseada em critérios gerais, então você tem uma população específica, a gente quer saber se aquele cara dentro daquela curva de Gauss, ele está dentro de um nível de inteligência mais alto, mais baixo, está mediano, se ele tem depressão ou não, então a gente tem um critério aqui mais geral, mais amplo, tranquilo? Um teste impressionista, como eles estão chamando aqui, um teste psicométrico, ou especificamente, desculpa, psicométrico não, um teste projetivo, ele vai trazer uma singularidade do sujeito. Okay? Então você tem a projeção do sujeito, uma avaliação de dados qualitativos e um dado específico final, um diagnóstico final singular para aquela pessoa. Diferente do teste psicométrico, quando você pode agrupar em partes, por exemplo, o IHS, você tem lá 5 fatores. Um desses fatores é enfrentamento e autoafirmação com risco. Você pode diagnosticar só aquilo, ok? Das questões lá, 32 se não me engano, você tem algumas questões específicas para isso. No teste projetivo, não pode, né? O IHS é um teste psicométrico, é um inventário. Um teste projetivo, não. Você tem que englobar todos os fatores que estão ali e conseguir uma harmonia para eles para dar um sentido lógico para o que você está interpretando. Tranquilo? Então, nesse sentido, você não pode desagrupar, você não pode desagregar as informações para dar vários diagnósticos. O teste expressivo, por sua vez, é aquele teste que ele não tem uma projeção específica do inconsciente, para alguns. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. O PMK é um teste expressivo, o palográfico é um teste expressivo, tá certo?
O Rorschach é um teste projetivo, o Zuliger é um teste projetivo, o TAT é um teste projetivo, e a grande maioria dos outros vão entrar no teste psicométrico. Tranquilo até aqui? Última coisa aqui para a gente ir adiante, a grande maioria, se não todos, eu desconheço algum teste projetivo que fuja essa regra, a grande maioria dos testes projetivos são de origem analítica, ok? Se você souber de algum teste, pelo amor de Deus, algum teste projetivo que não seja baseado na perspectiva analítica, manda um e-mail, porque eu confesso que eu desconheço. Eu vivo olhando aquela listinha do Satep Psi, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. E o HTP, Alisson? Pô, o HTP ele é expressivo, né? Não é expressivo. Lembra como é que é o PMK? Você trabalha com riscos e tal, como é que é o palográfico, risquinhos também. Você não tem uma projeção do seu inconsciente, especificamente. O teste do HTP, House Tree Person, ele é um teste projetivo. Beleza, até aqui? Deu para ter uma visualização mais adequada do que é um teste psicométrico, que é aquele mais quantitativo, que você pode agrupar, você tem um resultado final mais numérico, digamos assim, dos outros testes que eles chamam de impressionistas. Lembrando que essa ideia de teste impressionista, essa expressão, ela não é muito comum, mas o CESP utilizou aqui em 2011, então fica atento. Bora passar então para a próxima questão aqui. A gente continua aqui, a gente vai resolver várias questões de psicodiagnóstico aqui do CESP, tá certo? Bora lá. Tendo em vista em 2000... Bom, isso aqui a gente já leu, bora passar adiante, eu não tenho paciência nem você. As inúmeras ferramentas usadas em avaliação psicológica prestam-se apenas à aplicação de testes que ajudam o psicólogo a traçar um perfil mais preciso dos profissionais em processo seletivo. Então, olha só, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma aplicação do psicodiagnóstico, ok? Da avaliação psicológica, especificamente. E tem diferença, avaliação psicológica e psicodiagnóstico, ok? Não é o erro, essa assertiva está errada, na verdade ela está bastante errada. A gente vai ver daqui a pouco por quê. Mas, olha só, vendo o CESP, se tua banca for o CESP, não te preocupa. Boa parte das questões, elas vão trazer, boa parte não, digamos assim, um terço, estou sendo bem otimista aqui. Você vai ver questões que vão trazer 1 ou 2 erros, ok? Então você vai ficar desconfiado, pô, estou preso com aquela palavra, será que não tem outra coisa aqui que também torna a assertiva errada? Procura isso, tá certo? Eu vejo muito esses sites de questões de concurso, onde você tem que são bons, são fantásticos, você tem que resolver muita prova muita questão, aliás, antes de fazer a sua prova. Mas acontece uma distorção lá que eu acho interessante, às vezes dá até para rir um pouco. Não é sempre isso, mas você vê lá uma questão e o fulano colocou um comentário, tá lá. Não, o que está errado na assertiva é isso, ok? E todos os de baixo eles vão interpretar de acordo com o que fulano colocou. Né? Se você for olhar especificamente para a assertiva, não necessariamente aquilo está errado, então a gente tem mais erros. Então toma cuidado, é bom, é fundamental, tem que fazer muitas questões nesses sites de questões, faça o máximo que puder, mas pezinho atrás, né? Mantenha um discernimento e ali você está entre pessoas que têm um conhecimento também, mas que às vezes não conseguem passar de forma adequada. Tranquilo até aqui? Bora voltar aqui então. Qual que é o erro aqui? Né? Inúmeras ferramentas usadas em avaliação psicológica. E aí a gente tem que definir aqui, né? A avaliação psicológica ela não se refere só ao teste, a gente pode ter outras metodologias, como por exemplo a entrevista, ela também entra aqui. Né? A observação também entra aqui. A gente vai ver mais isso detalhadamente depois. Observação. Errei aqui o cedilha. É um toque que eu desenvolvi depois de começar a dar aula. Então, a gente tem um conjunto aqui de coisas, um conjunto de ferramentas. Prestam-se apenas, e aí o problema é esse, o maldito do CESP colocou aquela palavrinha ruim, né? Que a gente olha assim, pô, vou marcar, né? Bora pensar um pouco. Apenas a aplicação de testes que ajudam o psicólogo a traçar o perfil mais preciso dos profissionais em processos seletivos. Então, tudo bem, a gente sabe que seleção, um pouco de dislexia aqui, como vocês já puderam diagnosticar, né? A gente sabe que o teste psicológico ele pode ser utilizado em contexto de seleção. A avaliação psicológica ela pode se dar para isso, né? Apesar do que, na minha modestíssima opinião, e aí nem sempre a banca concorda comigo, né? O CESP geralmente concorda, a FCC também, a não ser quando, e aí tem sempre esse macete, a não ser quando a ênfase no edital é psicanálise. Quando a ênfase no edital é psicanálise, aí você tem que estar atento. Eles vão para o outro lado, ok? Mas geralmente, quando a ênfase não é psicanálise, que é a grande maioria das vezes, onde você tem lá um edital que você não pede teoria da personalidade, neurose, psicose, perversão, psicopatologia analítica, ou você não tem a cobrança da teoria de Winnicott, etc, etc. Vem para cá.
Então a interpretação é essa. Quando tem isso, né, geralmente nos tribunais, os tribunais agora estão fortes nessa questão da análise no desenvolvimento humano, a perspectiva é outra, né? Você vai ter a ideia de que um psicodiagnóstico ele é próximo da avaliação psicológica. Para alguns ele é quase igual, ok? Mas de um modo geral, para o restante da literatura que não segue essa visão, e aí essa visão eu vou nomear já aqui para você ficar esperto, toda hora eu vou citar, a visão de Ocampo, Arzeno e Trinca, ok? É um trio parada dura aí, né, com a psicanálise forte. Eles concebem essa visão compreensiva da personalidade. Então, uma coisa mais global, onde você tem vários encontros, é um processo contínuo, etc. Okay? De um modo geral, não. O psicodiagnóstico ele é visto como, não como uma questão compreensiva, como Arzeno, Trinca e Ocampo colocam, mas como uma coisa mais específica, focada. Você não precisa necessariamente pegar toda a personalidade do sujeito, etc, etc. Voltando para cá, né, foi uma pequena digressão aqui, a gente sabe que a seleção ela não é a única função da avaliação psicológica. A gente utiliza a avaliação psicológica e o psicodiagnóstico nessa visão analítica para N coisas, ok? Desde classificação nosográfica até a compreensão da personalidade, a investigação da psicodinâmica da mente, etc. Tranquilo até aqui? Bom, então bora lá, marcar. Errada, né? A gente já fez 2, faltam apenas 48 aqui. Vamos ver aqui nossa próxima questão aqui. Tendo em vista... Pô, isso aqui eu já li, gente. Isso aqui eu já li, eu não vou ler junto com vocês, não é aula de leitura. Na mensuração dos resultados, os testes psicométricos requerem tanto habilidades analíticas quanto habilidades inferenciais do psicólogo. Então, gente, bora pensar um pouco, voltar um pouco naquela primeira questão. A gente falou de três tipos de testes. Testes impressionistas projetivos, testes impressionistas expressivos, já estava esquecendo aqui, tem que estar com isso na ponta da língua, e os testes psicométricos, ok? Não confunda teste psicométrico com psicometria. A psicometria ela é uma ciência mais ampla e vai englobar também o estudo do teste projetivo. A gente está falando aqui do teste. O teste projetivo ele tem a característica de ser... Desculpe, o teste psicométrico ele tem a característica de ser uma análise quantitativa da situação. Bora pegar aqui um teste quantitativo clássico, o VISC, né? Bora pegar as escalas Wechsler. As escalas Wechsler são escalas fantásticas, né? O VISC 3 e o VAIS 4, para avaliar a inteligência humana. Muita gente utiliza isso na área de neuropsicologia. Eu utilizava bastante, porque ele é um dos testes mais fabulosos que tem nessa área. Você consegue fazer muitas inferências, né? Muitas inferências a partir de uma base numérica, digamos assim, uma base quantitativa. Qual que é a característica desse teste especificamente? Você tem lá um resultado final, onde você quantifica e traz um resultado. Você não pode ultrapassar o que está sendo colocado ali, o diagnóstico colocado. Então, se o sujeito tem um QI de 100, de acordo com a idade dele, ele tem a idade cronológica igual à idade mental dele. Você não pode supor ali, por exemplo, que o cara tem uma superdotação não revelada pela inteligência expressa dele. Estou inventando aqui, ok? Porque o teste psicométrico ele tem essa característica. Olhou, diagnosticou. É uma coisa, ela não é tão subjetivo, não é tão aberto. Tranquilo? Diferente do teste projetivo. Teste projetivo, você tem que trazer uma teoria para fazer a interpretação dos dados, senão você não consegue pegar na fase do inquérito do Rorschach, por exemplo, você não consegue integrar os resultados. Bom, na mensuração dos resultados dos testes psicométricos, a gente falou, teste psicométrico é o que é comprometido com medida, que é um D, né? A avaliação numérica. Aliás, um breve parênteses aqui, eu estou te ajudando a pensar do jeito que você deve pensar para a banca, tá certo? Pô, Alisson, mas não é necessariamente uma avaliação numérica, você tem que pensar um pouco sobre como é que você vai organizar, por exemplo, a bateria de teste. Claro, gente, tem que pensar. Mas nessa parte de teste, quando você quiser fazer a separação de quantitativo ou qualitativo, pô, tu vai ter que ter essa malícia. Né? Pô, o Rorschach ele é projetivo, mas ele não é totalmente qualitativo. Você tem que ter uma numeração para aquilo. Você tem que ter uma classificação, um ordenamento daquilo. Não é tão aberto. Mas ele é um teste qualitativo, de ênfase qualitativa. O VISC também, você vai ter que ter uma interpretação mímica para saber se a resposta do cara lá na área de símbolos ou na compreensão linguística foi adequada ou não. Então você tem um mínimo de interpretação. Mas lembra, é a ênfase. E é essa ênfase que a gente vai utilizar aqui para ver que a assertiva está errada.
Teste psicométrico requer tanto habilidades analíticas quanto habilidades inferenciais do psicólogo. É o que menos precisa. Aquele psicólogo com QI de 80 na escala VISC, ele consegue aplicar o VISC em outra pessoa. Aliás, ele consegue. O teste é muito bom, ele é autoexplicativo, você lê lá o manual, qualquer pessoa consegue aprender. Eu consegui, você também consegue aprender, qualquer um consegue aprender, ok? E aí, assim, habilidades analíticas e habilidades inferenciais do psicólogo para fazer isso aqui, para fazer a aplicação, seja na aplicação ou na correção, é próprio do teste projetivo, tá certo? Então, não erra, não. Opa, desculpe. Eu achei que tinha escrito aqui. Então, deixa eu colocar aqui do jeito certo. Teste projetivo. Alisson, todo teste impressionista necessita de uma avaliação qualitativa? Uma avaliação inferencial, onde você vai ter uma análise profunda da coisa, a partir daqueles dados ali para integrar e tal, você vai, sei lá, ver como é que está o inconsciente do cara? Não. Teste impressionista do tipo projetivo, sim, ok? Agora, aquele teste projetiva, aquele teste impressionista, como a gente tinha falado na primeira questão aqui, expressivo, não. O teste expressivo tem praticamente a mesma característica de um teste psicométrico, digamos assim. Ele, apesar de ser impressionista, você vai integrar aqueles dados, mas de acordo com o desempenho do sujeito. A descrição do resultado final é dado pelo desempenho mesmo. E aí isso, se tivesse como grifar na minha fala, era bom grifar. Mas tem um espaço aqui no slide, você pode escrever à vontade, tá certo? Então, por exemplo, o palográfico, ou o PMK. Aliás, o PMK é reprovado, acho que eu já falei isso. Se eu estiver me repetindo, pode adiantar aqui uns 10 segundinhos para você continuar. Mas assim, o teste palográfico, ele especificamente, você vai contar lá a maneira como está colocado. Aliás, uma breve curiosidade, o palográfico ele foi reprovado. Tem só a versão do palográfico para avaliação da personalidade que é útil. Aquele anterior, que é o teste palográfico em si, está reprovado pelo SATEP-C, tá certo? Caiu na sua prova, só teste palográfico, marca errado. A gente vai ver uma questão aqui, antiga, que ele vai considerar certo, mas nos dias de hoje, está errado. Gente, então, questão errada, como a gente viu, a gente está na terceira questão aqui, acertamos todas por enquanto, claro, é fácil assim, né? E meu objetivo é justamente esse, segurar na sua mão, te ensinar a andar, para você poder voltar lá para a apostila, se já não tiver lido toda, depois que você aprende a andar, você começa a caminhar sozinho, e aí vai ser sua vez de correr, tá certo? Eu costumo dizer muito isso nas minhas aulas presenciais ou aulas online. A ideia do professor é dele ser um guia, ser um tutor, ainda mais quando a gente fala pegando um pouco daquela teoria do campo organizacional, né, do coaching, ou do cara que vai só fazer a consultoria, como o Bleja falaria. Pegando essa dinâmica aí, o professor, que é o meu caso aqui, ele vai te ensinar a ficar de pé e dar os primeiros passos, tá certo? Ele vai te orientar a melhor maneira de correr, mas a corrida é você que faz, tranquilo? Gente, um grande abraço, a gente se vê agora na próxima aula com a continuidade. Faltam só 47. Tchau, tchau.